Alguém se candidata? Não, né? Tem que ser. A Gracinha, então, tá rindo aí, ó. Peguei ela. É, né? Tá bom. É primeiro a oração e depois a leitura, não é isso? Isso, Pode começar? pode. Senhor Jesus, agradecido que estamos estar aqui reunidos por tua misericórdia que nos dá mais uma vez a chance, como todos os dias nos dá, de refletir, de vivenciar teus ensinamentos, trazê-los para o nosso dia a dia, pelo menos no esforço nosso de trazê-lo para o nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, tomar as decisões de abrir o nosso coração, a nossa mente, refletir e realmente, pelo menos, começar a treinar, colocar em prática tudo que nos ensina. Obrigada mais uma vez por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade misericordiosa. Que seja em teu nome, em nome de todos os nossos guias, todos os nossos companheiros que nos ajudam a prosseguir, a pensar melhor e que nos enche de energia. Que assim seja. É o 31, né? Isso. De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, segundo Timóteo, versículo 1, capítulo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Bom, difícil, né? Interessante que eu venho pensando nos últimos dias muito nisso, né? Nas oportunidades que nós temos diariamente de trabalho e que muitas vezes a gente, estou falando por mim, claro, a gente às vezes não faz completo, sabe que está incompleto, ou nem faz, porque tem alguns temores e tal. E, sem dúvida, algumas vezes a gente até é, tem a iniciativa de fazer algum trabalho, de, de ajuda e tal, e sem dúvida a gente sofre críticas, e até porque essa crítica até deve ser nossa mesma, às vezes, né? Porque toda vez que nos dispomos a iniciar qualquer trabalho,
ele não sairá perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre termos claro na nossa mente que temos que iniciar, de fazer de alguma forma, né? É claro, da melhor forma que possamos, não é fazer de qualquer jeito. Mas mesmo da melhor forma que possamos, muitas vezes não é o todo, não é exatamente a perfeição, mas não ficar buscando, quando eu tiver possibilidades, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais isso, porque senão você não vai começar nunca, né? E tem trabalhos que surgem que são colocados na tua mão, né? Você tem que fazer, e é necessário que a gente não fuja. O texto em si, ele é muito cheio de ensinamentos, sim, muito bonito, né? Ele fala aqui no início que não nos falta um recurso de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Então, a qualquer se a gente tiver a iniciativa de tentar melhorar, mesmo sabendo da nossa total imperfeição, sempre teremos o concurso, né, de, de alguém que esteja ao nosso lado, de algum espírito amigo. Deus não deixará de nos mandar pelos nossos próprios companheiros encarnados, meios de executarmos esse trabalho que é nos colocado, né? É, sem dúvida, uma das coisas que a gente deve lembrar quando a gente faz o trabalho, qualquer trabalho que seja em relação ao coletivo, a primeira pessoa que está sendo beneficiada somos nós mesmos, que nós é uma chance que está sendo nos dada para refazer caminhos, né, que nós já erramos. Ele fala que lacunas, necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Acho que aí está a história mesmo da gente achar que é imperfeito, que a gente não está podendo, que a gente não vai poder fazer tudo, que vai ter mesmo algumas dificuldades vão surgir para a gente executar. É um desafio que deve ser encarado por nós. Então, em nossa volta tem sempre coisas que nós podemos fazer. Ele vai aqui ilustrando pequenamente, sim, com três exemplos, pequenamente, com exemplos. A ignorância pede instrutores. Por menos que saibamos, sempre tem alguém por perto de nós que sabe menos ainda, né? A dor reclama enfermeiros o desespero suplica orientadores, onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Muitas vezes fazemos o trabalho por obrigação, né? Não fazemos nem por amor a servir. Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. A história de você fugir, né? Eu posso fazer alguma coisa. Mas eu não vou fazer, né? Não tenho nada com isso, a pessoa, enfim. Por temor de responsabilidade, por medo de ser criticado, a gente sempre arranja um motivo para dizer que não vamos fazer, né? Às vezes. Nesse caso, temos em Jesus o artista divino em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. São os exemplos que ele deixou, os ensinamentos, né? E o divino em nós, que devemos acordar. Então, a gente não deve ter medo de fazer, né? De errar, porque vamos errar, sim, não vamos ser perfeitos, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer o nosso trabalho. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Não resta dúvida que muitas vezes você vai fazer, mas você não deve esperar que ninguém te agradeça nada, né? Quem está servindo não está esperando gratidão, não está esperando retorno do outro. É como igual quando você dá um presente para alguém, você não pode esperar que o outro vá gostar, que o outro vá usar da forma que você acha que ele deve usar, enfim. Você deve simplesmente doar e deixar que o outro faça com o que você doou a utilidade, né, que ele utilize da forma melhor. Ou não, da forma melhor que é para ele, porque muitas vezes aquilo que você acha que o outro deve fazer não é o que ele precisa, não é o que ele quer, não é daquela forma que ele vai usar.
né, o teu benefício, o benefício que você colocou na mão dele. Enfim, que tenhamos coragem, né, de nos levantar e fazer o que é necessário. Quem quiser acrescentar, Vai você está falar sem isso. som, Pedrita. Oi. Não, eu digo assim, tem aquela frase aqui que ele diz assim, como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? E na medida em que Uhum. ele nos coloca como instrumentos da divindade, você vai dizer muita pretensão. Mas, gente, é o que ele dispõe. E aí eu digo, aí entra o amor infinito e a misericórdia igualmente infinita, que mesmo sabendo da nossa incompletude, das nossas limitações, de tudo isso, ele nos concede a oportunidade de servir aí para que nós possamos aprender a ser bons, porque a gente só vai aprender a ser bom nos exercitando no bem, mesmo ainda não sendo bons. E aí eu acho que essa coisa que às vezes a gente esquece, a gente se esconde atrás dessa imperfeição, e a quem sou eu, e aí você não faz nada. Mas a gente só vai deixar de ser quem sou eu quando a gente for aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas para fazermos algo de bom a nosso benefício e ao dos outros. Então, a gente às vezes fica perguntando: será que a espiritualidade precisaria de verdade da gente, ou de uma reunião de intercâmbio para tocar o coração de certos irmãos espirituais? Não é? Aí você fica imaginando, quando eu às vezes penso nisso, eu digo, gente, na minha terra não tinha nada disso. Como é que a espiritualidade resolvia as questões? Como é que ele resolve? Então, ele não precisa obrigatoriamente de nós para resolver, mas ele nos dá a oportunidade de colaborarmos para aprendermos com os nossos irmãos que estão à frente a sermos pessoas melhores. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se dar conta, que tem gente que diz assim, eu vou para casa e vou fazer caridade. Caridade nada, você vai fazer para você, aquilo vai ser bom para você de alguma maneira se trabalhar, se envolver em vibrações boas, sem essa pretensão de que você vai salvar o mundo, porque não é por aí. Aí fala, Verônica. Não, é aquilo que o Paulo fala lá no livro também, né? Que o Senhor supre o vácuo, né, de nossas almas para que a gente, através desses empréstimos, a gente cresça, né? Porque realmente, se a gente for pensar em virtudes, né, em conquistas, a gente não ia sair do lugar, a gente ia ficar acomodado na nossa insignificância. Mas que isso também não sirva de pretexto para nós, né? Não só também para iniciar a tarefa, eu acho que iniciar talvez seja até mais fácil, né? Mas continuar Fica com difícil. esse espírito aqui de servir por amor, eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que aqui, e lá do outro lado também, é uma escola. A gente está aprendendo tudo isso, e Deus nos deu os dons ou as ajudas e tudo, como o professor também faz com a gente. Entendeu? Não é que eu seja. Eu sou ruim, mas você, não, eu sou ruim, nós somos ruins, nós temos que nos melhorar como um aluno na escola que quiser passar de ano, quiser progredir, ele vai se esforçar para alcançar esse objetivo. Espiritualmente, no meu entender, é a mesma coisa. Não tem porque a gente é imperfeito, que a gente está numa etapa evolutiva. Entendeu? E Deus, na sua infinita misericórdia, nos auxilia, assim como o professor faz com os seus alunos, aqueles mais rebeldes, aqueles menos capazes, ele vai ajudando-os para que eles, mesmo sendo menos capazes, eles consigam fazer o maior progresso que eles conseguem naquela condição em que eles estão. Então, eu acho que é isso.
E se a gente se esforçar, a gente vai colher os frutos melhor. Mas não que nós somos tipo seres eu vou usar uma palavra que não é que eu queria, condenáveis, entendeu? Eu não consigo entender assim. Um pai não pode criar uma coisa que falha o tempo todo. Entendeu? Se ele fez isso, seria, que ele não fez, senão não seria Deus, e seria uma falha. Então, eu acho que nós estamos aprendendo e tendo oportunidades. Quando a gente se recusa a aprender, o professor está falando e você. O que que acontece com a gente? Sofrimento, entendeu? A gente não chega onde quer. Eu não sei, eu entendo assim. Não estou dizendo que a gente, que eu, no particular, eu não sou, eu sou o melhor da minha versão que eu consigo. Ou por desleixo, ou porque não me esforço o suficiente, ou porque não estou tendo competência para andar para frente, sei lá. Aí os porquês, cada um vai ter um, tá? Eu não sei, eu não tenho a mínima condição de avaliar esse tipo de coisa. Agora, se a gente se esforça, a gente vai andando. Eu não me sinto assim nessa de. Tenha embutido um sentimento de culpa, entendeu? E aí, Deus não quer isso. Eu estou dizendo o meu entendimento, tá? Bom, não sei. Aí a culpa eu não sei, porque cada um tem uma visão muito pessoal de si, né? Então, há quem tenha, quem não tenha. é, Mas talvez seja tudo a mesma coisa, só mude O as rótulo. palavras, né? Que você não falou nada de errado. Mas você Hum. quer falar alguma coisa, Pepita? Não, é isso mesmo, na realidade é isso, né? Deus nos criou simples, não é? E ignorantes para que nós, por esforço individual, que o mérito tem que ser nosso. Se um dia a gente chegar a ser anjo ou um espírito perfeito, ele quer que cada um de nós tenha esse sentimento de realização, de construção de si mesmo. É uma construção. Então, eu acho que é muito importante. Com certeza, ele vai. Tanto se não fosse assim, Lúcia, ele não nos daria tantas e tantas oportunidades. Ele não nos condena. O que que ele faz? Ele vai nos dando oportunidades para refazer o aprendizado. Eu já falei aqui que eu ouvi de alguém, não é minha essa frase, mas que diz que Deus é GPS, né? Fazendo mudança de rota. É o nosso GPS fazendo mudança de rota. Ele nos programa para alguma coisa. A gente faz uma experiência equivocada, ele vai reprogramar a rota. E aí ele vai fazer isso infinitamente até que a gente aprenda. Mas é aquilo que você falou. Se o aluno não se esforça, ele vai sofrer com o insucesso, com a repetição, com ter que refazer o aprendizado. Então, isso é nosso. É por isso que uns caminham mais rápido e outros se demoram em círculos. O Emmanuel diz que a gente precisa sair desse círculo vicioso da reencarnação contínua, porque você desencarnar, reencarnar para repetir a experiência e tornar fracassar na mesma e repetir novamente, você não está aprendendo. Ou seja, você está repetindo, repetindo, está refazendo, refazendo, refazendo e não sai daquela rotatória. Então, a gente precisa realmente aproveitar, como a mensagem disse, as oportunidades de aprendizado, sair daquela condição de vítima, né? Isso daí não ajuda ninguém, ninguém, né? Saímos daquela condição, coitada, porque eu sou assim, aí dá aquela ponta de inveja porque a pessoa, o outro aprende com facilidade, porque o outro tem outras oportunidades. Gente, ele tem outras oportunidades que ele já fez jus a elas. De alguma maneira está fazendo jus a elas e cabe, né? Então, a gente não sabe quantas vezes já foi repetente naquele aprendizado, quantas vezes estamos repetindo a mesma situação, e a gente sabe que toda vez que a gente repete,
complica, os fatores se complicam, porque vamos desperdiçando oportunidades, os fatores se complicam. Mas é isso aí, vocês, a gente Eu não tava, quando eu falei isso, não era em relação ao texto, não. Falei em relação, agora eu não sei nem dizer mais onde foi. Alguma coisa que não você. importa, Lúcia. Entendeu? Foi alguma coisa que você falou, não foi em relação a esse texto, não. Aí eu, no meu entender, concordo plenamente também. Tá? Quer que eu comece lendo? Pode começar, Verônica, fique à vontade. Tá. É você que está na condução hoje. Não, Por eu não. favor, queridos, Você podem tá. me dizer onde pararam, que eu cheguei correndo da médica e consegui chegar. Que bom, Sandrinha. O Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler. É isso mesmo, Verônica. Repita, fala a sua página que deve ser igual a dela. A minha é página 41, mas dependendo da edição também fica diferente. Localizou? Estamos no capítulo 2, Sandrinha, daquela Isso. conversa entre o Eu filósofo e estou o com anjo. uma edição nova. Ah, Ah, então é tá. 38. É a 38 esse aqui. Achei, achei. Obrigada, gente. Obrigada. Então vou ler. O Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler em fragmentos de pergaminho nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso: Filha, para nós a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio, e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão, como norma de evolução ou de conquista. Duas considerações, porém, interessam-me sobremaneira. Mas dize-me, onde auriste semelhantes conhecimentos? Como pudeste banhar o espírito nessa nova fé, a ponto de argumentares fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? Conta-me tudo com a mesma sinceridade que sempre reconheci no teu caráter. Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do Evangelho, ouvindo, curiosamente, as conversas dos escravos de nossa casa. Após haver pronunciado essas palavras reticenciosas, Célia pareceu meditar gravemente, como se experimentasse uma dificuldade indefinível para atender aos bons desejos do querido avô naquelas circunstâncias. Em seguida, como se travasse consigo mesmo um diálogo silencioso entre a razão e o sentimento, ruborizou-se como receosa de expor toda a verdade. Neio Lúcio, todavia, identificou-lhe imediatamente a atitude mental, exclamando: Fala, filha, teu velho avô saberá entender o teu coração. Direi, respondeu ela ruborizada, dirigindo-lhe os olhos súplices na sua timidez de menina e moça. Vovô, será pecado amar? Para aqui eu continuo? Pode parar se você quiser, Porque Verônica. Tem agora, né? bastante coisa, é. É, aqui até a gente já chegou a comentar esse trecho na semana passada, né? Quando ela fala aqui que teve ocasião de ver alguns pergaminhos na mão dos escravos. E aí a gente até falou da personalidade revolucionária do Cristo, né? Como o Cristo revolucionou o mundo inteiro, né? Apesar de ainda não vivermos os seus ensinamentos, ele trouxe uma mudança de entendimento que a gente só consegue divisar quando a gente começa a fazer esse estudo da história, né? E aí ele vai falar que esses ensinamentos, o Neio Lúcio, o avô, vai falar que esses ensinamentos que o Cristo trouxe, né, e que ele já teve até acesso, né,
de alguma forma, essas ideias de humildade, desprendimento, do perdão, eles eram incompatíveis, tanto com o espírito, né, a ideologia, digamos assim, romana, né, que pregava dominação, que pregava dominar o mundo inteiro, subjugar, quanto também pelos valores tradicionais, né, que a família pregava, né, que seriam contra, né, a, tanto as tradições do império, quanto também as considerações as tradições e as considerações de família, já que o perdão também não era visto como algo bom. Hoje a gente pode até dizer que não consegue perdoar ou não querer perdoar, mas acredito que ninguém vá dizer que não enxerga como uma virtude, como uma coisa uma coisa superior, né? Coisa que na época era visto como uma uma característica dos fracos, algo deplorável, e Cristo veio trazer um novo padrão, né? Uma nova consciência. E aí, logo depois, ela vem falar, né, um pouco ainda indecisa, né, não sabendo se ela se abria ainda com a avó, querendo se abrir, mas não sabendo se, usando a razão, se isso seria o correto a se fazer. Ela vem falar que, como aqui, deixa eu ver aqui, que escutou, né, teve acesso de uma forma mais detida a esses ensinamentos com os criados da casa. E aí ele insiste para ela contar, e ela ficou um pouco envergonhada e pergunta para o avô, e ele já percebe pela pergunta se seria pecado amar. E aí ele vai insistir para ela se abrir e ela vai fazer isso, né? Aí depois vai passar para outra temática. Fala aí, Pepito. Verônica, eu acho que a mim, esse parágrafo, essa fala dele, né, do Ney Lúcio, quando ele diz, filha, para nós, a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos, totalmente desconhecida a atitude de humildade. Aí, quando ele diz, nossas águias simbólicas, quer dizer, o nosso poderio, jamais poderão descer dos seus postos de domínio, e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão como norma de evolução ou de conquista. E, quer dizer, você já falou sobre isso, mas eu acho que tem até que reforçar, porque, repara, aqui ele faz um panorama do que era a filosofia do, do conquistador, do Império Romano. O poderio dele vinha da escravidão de todos aqueles povos que ele invadia e expoliava e tornava escravos. E aquilo era motivo de honra para eles. E com o Cristo, aquilo seria criminoso, né? Ele invadir outros povos para retirar-lhe as suas riquezas, para levar os seus mancebos e escravizá-los, vendê-los como escravos, enfim. E aqui ele vai dizer que, olha, as nossas águias, elas estão numa condição inacessível, elas são poderosas demais, nunca elas irão descer dessa condição para se acomodar à humildade, ao desprendimento que o Cristo prega. Por isso que vamos combater, vamos levar os cristãos para o circo. Gente, a impiedade com que se via o próximo era algo assustador. Não, gente, vamos fazer uma festa e vamos dizer que esses cristãos são rebeldes e vamos colocar todos na arena ou vamos amarrá-los nos postes. Era algo assim que a gente fica assim, hoje, a gente fica medindo como é que a gente foi capaz de fazer isso, né? Fala aí, Sandra. Ainda hoje tem muita coisa bárbara, bárbara, que a gente nem imagina, que nem tudo sai na imprensa, ainda continua existindo. Sim, toda vez que você tem uma atitude ditatorial de um governo, né? Toda vez que você faz isso, você está repetindo esse modelo.
entendeu? E, A minha visão é a perfeita, eu sou inquestionável, e quem pensa diferente de mim vai para a cadeia. E isso continua acontecendo. E não é só aqui, em isso, e tem, vários povos aonde a ditadura impera. Isso é via de regra, né? É, quase o mundo inteiro, porque há diversas formas de ditadores, É, inclusive os que estão vestidos de democracia. pois é. Mas ó, não vamos entrar nesse mérito da questão, não, porque senão a Não, coisa fica é complicada. polêmico demais. Gente, ó, a Verônica teve que se ausentar por algum. Voltou ela. Vai, Tive que abrir a campainha. vai lá. Já temos a próxima? Eu acho que sim. Quem vai ler, então? A Sandrinha está muito longe, muito tempo que ela não lê, deve estar saudosa para ler. Eu leio, eu leio. Direi então, né? Respondeu ela ruborizada, e vovô, será pecado amar. Verônica parou aí, não é isso? Certo que não, respondeu o velhinho, adivinhando o mundo de revelações no inopinado da pergunta. E quando se ama um escravo? O venerável Patrício sentiu constritiva emoção ao ouvir a penosa revelação da neta dourada. Respondeu, contudo, sem hesitar: Filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de um patrício possa unir seu destino ao de algum dos seus servos. Todavia, acrescentou depois de ligeira pausa, chegaste a querer tanto a um homem sujeito a tão dolorosas circunstâncias? Vendo, porém, que os olhos da jovem se umedeciam e adivinhando-lhe as comoções penosas e constrangedoras em face daquelas confidências, atraiu-a num beijo de encontro ao coração, murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso: Não temas os julgamentos do avozinho, inteiramente devotado ao teu bem-estar. Revela-me tudo, sem omitir detalhe algum da verdade, por mais dolorosa que ela seja. Saberei compreender a tua alma acima de tudo, ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível, não te amarei menos por isso, e confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação. Confortada com aquelas palavras que deixavam transparecer generosidade e sinceridade absolutas, Célia prosseguiu: Faz 2 anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras pelo lago extenso, na região onde possuímos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Elvídia, ia conosco um jovem escravo adquirido na véspera, e o qual, em vista da sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro chama-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. Íamos todos alegres, observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhentas. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. Fez uma pausa na exposição de suas reminiscências e, observando a emotividade a desbordar dos olhos úmidos, Neio Lúcio animou-a. Continua, filhinha. Faço questão de ouvir e sentir toda a tua narrativa. Paro aqui ou continuo? Ah,
Pode comentar então, Sandrinha. Pode parar aqui? Não temos muito assim além, mas a gente vai, logo nesse capítulo 2, não é? A gente já vai se inteirando desse espírito de Célia, não é? Já desde o início ela já mostrava, mas agora mais do que nunca, diante desse espírito que é realmente ligado a ela, que é esse avô, não é? A liberdade que ela pode abrir o coração, coisa que muitas vezes a pessoa dentro de um lar hoje não tem condições de, às vezes, de se abrir, não é? Pensando na censura que possa vir de um pai, de uma mãe e assim por diante, ela ali, ela abre realmente o coração, a pureza de sentimentos dela é notória, não é? Começa a transbordar, inclusive na simplicidade como ela coloca. Primeiro, vovô, será pecado amar? Primeiro ponto. E ele vai dizer que não. Depois aí ela vai, agora já entrou no assunto, então eu posso aprofundar mais. Todavia, será, enfim, não, e quando se ama a um escravo? Então, olha só, será pecado amar? Não. E quando se ama um escravo? É a mesma coisa que você hoje tem impedimentos, até que nós aqui no Brasil já temos uma liberdade, vamos dizer assim, relativa, embora haja pressões familiares ainda, sem dúvida há, não é? No entanto, você vê que há ainda lugares no mundo em que você não tem o direito de escolha, ainda mais se for na Índia, numa casta diferente, imagina, né? A dificuldade que é para a pessoa fazer a sua escolha. Não tem escolha, na verdade, segue aquele padrão que é imposto, né? E o que ele, a princípio, dá a entender que ele começa a ver que a neta, será que ela foi além de uma simples convivência breve? Ele começa a penetrar também naquilo que ela vem apresentando desde o início. Quando ele diz: chegaste a querer tanto a um homem sujeito a tão dolorosas circunstâncias, então não era simples para ela. E ele sabia disso pela experiência de vida, pela experiência que tinha, né, na posição que ocupava, ele sabia que não seria nada fácil. E depois ele fala de uma coisa que já demonstra o nível moral espiritual dele também, de Neo Lúcius, porque ele vai falar tranquilamente que ele não vai julgá-la. E isso naquela época, se a gente considerar, vivendo naquela sociedade em que eles viviam, já denotava um espírito muito mais, vamos dizer assim, evoluído em relação aos demais que ali se encontravam. Ele não vai julgá-la. Então, se ele não vai julgá-la, ela se sente, então, completamente envolvida por aquele avô e vai explicar como é que ela conheceu o Ciro, não é? A idade dele. Agora, eu acho tão interessante quando ela coloca aqui: quem poderá explicar esse mistério santo da vida? É porque era um olhar. Ciro me dirigia um olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Um reencontro de almas, pelo que a gente percebe aí, não é? Um reencontro de almas, porque bastou olhar e se reconheceram. E aí ela diz: quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. São aquelas almas que têm são almas afins, não é? Almas afins, assim, a ponto de parar séculos, não é? E buscando se reencontrar, buscando aquele que já está em melhores condições auxiliar aquele outro, e como a gente vê em renúncia também, não é? Então são aquelas almas que já vêm convivendo, amando, e os obstáculos aparecendo já de há muito tempo. E eles, então, para mim, é um reencontro. Eu parei aí, então. Vocês podem falar, por favor. Psiquiatra. Eu queria, isso que a Sandrinha colocou,
no final, né? Eu estava percebendo desde o início do diálogo dele com a Célia, né, que ele já demonstrava já logo no início, né, já ser um espírito muito à frente do seu tempo, né? Lá a parte que a Verônica leu lá que ele fala, né, da humildade, do desprendimento, apesar dele não viver essa humildade, esse desprendimento, né, por ainda estar agarrado ali, né, aos costumes, às tradições da época, aqueles conceitos, ele já entendia, porque ele fala, ele discorre depois ali sobre humildade e sobre desprendimento, apesar dele achar ainda que aquilo ali não era possível, né, para o regime da época ali, mas ele já entendia, ele já compreendia o que seria essa humildade, esse desprendimento. E aqui quando ele fala, também achei muito bacana, filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de um patrício possa unir seu destino ao de algum de seus servos. Olha só, então para muitos daquela época ali, isso foi o que a Sandrinha colocou, nem se cogitaria isso. Então ele já vislumbrava que a união, né? Hoje a gente não tem isso, né? Mas às vezes a união de uma moça, de uma família nobre, hoje aqui rica, né? Cheia de títulos, às vezes com um homem vindo de uma família humilde, simples. Isso hoje é normal, a gente vê muitos por aí. Ninguém estranha ver isso. E ele fala que isso seria, né? Estava distante. Então ele já sabia que isso era possível, não naquela época, mas numa época vindoura, né? Então, assim, esse encontro dele com ela é muito bonito, né? E ele se mostra já pela madureza, né? Muito à frente do seu tempo. E aí, essa frase aí que você falou, eu achei interessante. A Rosana não está aqui, né? Mas ela falou semana passada, né, que os ensinamentos do Cristo ainda não são vividos, mas quando a gente vê essa frase, né, que ainda está muito distante da sociedade, em que a filha de um patrício possa unir seus destinos ao de um escravo, hoje essa igualdade, né, é herança do cristianismo. Então, assim, por mais que a gente não enxergue isso agora, hoje, com os olhos de que isso foi trazido pelo cristianismo, por Jesus, mas na verdade foi. Muito embora ainda tenha preconceitos, muito embora ainda tenha, né, uma série de. Que aí vai depender também do espírito, do grau evolutivo de cada um, mas essa igualdade que não era cogitável e nem era querida é herança do cristianismo, né? A se espalhar pelo mundo afora. Fala aí, Pepita. Tá sem microfone. Vocês, quem leu o Memórias do Padre Germano, que eu recomendo, que é um livro belíssimo, né? A história é lindíssima, as experiências do Padre Germano também. E aí tem uma das histórias de uma aldeã que ele praticamente ajuda a criar, a educar, de sentimentos também muito puros e muito nobres. E aí tem um dia que o rei, passando com a sua comitiva, o rei de França, passando com sua comitiva, naquela aldeia, se depara com aquela aldeã e fica encantado. E ela, que ele, quando diz assim, minha filha, eu preciso unir o seu destino, ou de um homem que te proteja, isso e aquilo. Aí ela confessa que não tem condição. E aí ela confessa, esse amor bastou um olhar. E o rei queria levá-la para a corte. Aí ela sabia que, olha, se ela não poderia ser esposa, ele era uma aldeã, ela ia ser o quê? E como ela era um espírito muito nobre, ela recusa. Mas ela confessa para o padre Germano que, assim como ele vivia um amor platônico pela menina dos cachos, né? Dos cachos negros, dos cabelos encaracolados, etc. e tal, é um amor platônico que nunca houve nada além do olhar daquele encontro. Ela também confessa, né? E houve esse encontro, tanto que o rei a convida para segui-lo, e ela não quer. Então a gente vira e volta, a gente vê espíritos que aparentemente você diz para que veio. E, no entanto, ele, idoso, que ele era realmente um grande pastor de almas, ele disse: agora eu posso partir tranquilo, porque eu sei que tem alguém que vai cuidar dos meus aldeões,
que vai cuidar das crianças abandonadas. Ela começa todo um trabalho social buscando a ajuda de um filho adotivo do coração do Padre Germano, voltada para esse acolhimento dos mais infelizes. Mas, assim, presa a um amor de um olhar fugitivo, de um encontro também fugitivo. Então, isso não é para qualquer um, não, gente. Isso é só para almas muito nobres, né? Só para almas muito nobres. Continua aí, João. Posso? É, nosso passeio, prosseguiu ela com os olhos da alma mergulhados no painel de suas mais íntimas recordações. Corria sereno e sem tropeços, quando, em dado instante, se levantou uma onda larga, impelida pelo vento forte. Um abalo mais violento, justamente no ponto onde me instalara, fez-me cair, absorta nos meus pensamentos, de borco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre, mas quando me debatia inutilmente para vencer o peso enorme que me oprimia o peito sob a massa líquida, senti que dois braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago, trazendo-me à tona, mercê de um desesperado e imenso esforço. Era Ciro que me salvara da morte com seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai e de todos nós um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato, meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. No instante da sua emancipação, o jovem liberto beijou-me as mãos com os olhos úmidos, na sua gratidão profunda e sincera, conservando meu pai em nossa casa como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda prova, como também o meu afeto da alma, espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sob as Eita, árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Em terra idade, vendido a um rico senhor, que o conduziu desde logo ao país do Ganges, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores, ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados em outros corpos, ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate dos crimes ou desvios do seu passado. Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de se ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa, apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia, acerca dos formosos princípios da reencarnação. Sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio, para mim, muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Quer que Parar um para pouquinho. aqui? É. Uhum. Nossa, bonito, né? Ele, esse final, mas a gente no início aqui da leitura, claro que ela já disse aqui, né, antes desse acontecimento aqui, né, quase trágico, né, ela já sentia, né, eles, ambos ali, né, isso que a gente já estava falando aqui, né, né, as almas afins as sentem, né, sentem ali, isso toca bem fundo, esse reconhecimento, esse reencontro, né, como ela disse que basta às vezes um olhar, né,
um gesto. Então, ali eles já tinham já despertado isso, né? Eu acho que esse acontecimento aqui, né, esse fato, foi o gatilho, né, ali que deu aquele total entendimento, aquela total percepção que ela, né, e ele ali, com certeza, né, a gente fica imaginando a cena, né, o barco, às vezes ele balançando e ela caindo, afundando, e eles, acho que, acredito eu, né, que sem pensar duas vezes, né, rapidamente ali, ele já, né, mergulhou para resgatá-la, né, então acho que isso é, né, acabou de, se tinha algumas vezes ali, algum embaçamento ali do sentimento, ficou nítido para ela e tanto para ele, que eles eram almas afins, né? Né? Já estavam ali, era um reencontro dessas almas que se amavam, né? E esse gesto dele, né, heróico aqui, trouxe, né? Você vê que é uma família já também espiritualizada, né? Que o pai, né? Claro que, né, a gratidão por ter salvo a filha, né? Levou, né? Trouxe esse carinho, esse afeto, né? Que eu achei interessante que ela colocou aqui, né? Que se fosse em outras condições, né? Do seu nascimento, ele talvez ele teria até o pai cedido até a mão da filha para ele, né? Mas ela fala que, né, tamanha foi a gratidão, né, dos pais da irmã pelo salvamento da Célia, né? E aqui que ele conta, né, começa a contar para o avô, né, das palestras que eles tinham nesse pomar, né? E a gente vê, né, tem algumas obras que falam por que Jesus, né, ainda ele falava que ainda não era a época de certas revelações, né? Aqui tem essa passagem aqui, acho que é lá de Nicodemos, né? Em que Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, que ele fala que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. E lá na Índia, né? Acho que já era o budismo, né? O budismo mesmo, né? Eles já tinham esse entendimento da reencarnação, das vidas passadas, né? Então, acho que isso talvez, né, tenha meio que se unido, né, ao que o Cristo, ao Evangelho que o Cristo trouxe para aquela época, né? Aqueles ensinamentos, né? Com essa ideia da reencarnação, ela falou que tirou, às vezes, muitos véus de coisas que o Cristo falava, que às vezes até muitos da época não entendiam, né? E o Jesus disse que isso viria mais tarde, né, essas revelações, ele trouxe para ela, eu acho que também isso trouxe mais beleza, né, mais entendimento, compreensão de tudo aquilo que Jesus, que ela ouvia na Palestina e o que ele trouxe ali, às vezes, né, porque as verdades se somam, né, então achei bonito esse final aqui também, né, ela trazendo esses relatos pro avô dessas conversas com o Ciro, né. Quer falar, Pepita? Não, eu acho que já foi, ele já colocou bastante coisa, eu acho que seria repetitivo, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, todo mundo sempre tem um olhar diferenciado, podem colocar. Eu só fico assim surpreendida, né? Naquela época, né? Muito embora essas verdades da reencarnação já tivessem sido faladas, né, por outras filosofias, mas era de uma forma simbólica, né, com mil simbolismos, era uma verdade um pouco trancada, né? E assim, já naquela época, esses espíritos, né, terem esse entendimento assim de forma simples e clara da reencarnação, eu acho assim, eu fico surpreendida. Enquanto até hoje a gente encontra muitas pessoas que não conseguem aceitar ou acreditar, e aí a gente pensa, 2.000 anos atrás, se as pessoas terem essa clareza, acho que espírito bem maduro, né? Pois é, Para Verônica, isso, há né? 2000 anos atrás, só que ela estava muitos milênios à frente. Então, Então, o espírito vem com toda a sua bagagem, essa é que é a questão. São E o espíritos. rapaz também, né? O rapaz, Ele teve um ensinamento na eu, Índia. eu já falei para vocês que eu não quero antecipar as leituras. Então, mas com relação ao rapaz, a gente, olha, ele vai dar um nó na nossa cabeça, que ele vai Vai. aparecer em outras condições, e aí a gente vai poder refletir sobre o que é realmente nosso adquirido
ou sob aquilo que acontece que nós estamos sob o magnetismo, a impressão de certas coisas. Então, esse rapaz ainda vivendo na atmosfera do Cristo, ele veio com o propósito, coisa de um crescimento. E aí ele encontra quem? Célia. Milhares de anos à sua frente. Milhares. Ela podia não ter o conhecimento, mas o espírito dela tinha a sublimidade. Ela tinha essa condição. Então, essas pessoas, estava numa fala de Emmanuel dizendo que se nós ainda estamos caminhando, porque o Cristo nos sustenta, estamos sob a atmosfera dele que nos eleva. Se não fosse isso, nós estávamos assim numa derrocada só. E aí a gente fica Com imaginando certeza. uma pessoa, por exemplo, quantas pessoas próximas ao Chico, naquela convivência, elas se elevaram. Depois que o Chico partiu, quantas dessas pessoas mantiveram essa elevação ou voltaram para o seu lugarzinho comum, para a sua condição? Ou seja, a luz dele não estava mais ali. Então, você vai ser o que você é. O que que você assimilou de verdade daquilo? Então, essa figura, não é brincadeira não, pena que eu não tive oportunidade de falar com o Chico, porque eu ia perguntar sobre isso. Eu ia perguntar sobre esse Ciro, que para nós aqui ele parece, né, um espírito tão já trabalhado, tão assim, não é agora nesse momento, no que vem Lá. na sequência, na postura que ele tem de abnegação, de não guardar mágoa, de não guardar rancor, né? Essa postura. E a gente vai vê-lo lá na frente, comandando um dos coisas da Inquisição. Então, gente, olha, isso aí me dá um nó na cabeça, dá um nó que a gente precisa, por isso que eu tenho, olha, por isso que eu tenho tanto medo, porque o que que é meu de verdade? Quem sou eu de verdade? Hoje eu tenho um comportamento em função do que eu aprendi, da minha soma com todos vocês. Ó, encontrei a Sandrinha num momento muito especial, a Sandrinha, seu Arthur, um grupo que a gente convivia. Era algo assim muito especial. E aí você vai, as pessoas vão deixando, né? Vão te levantando, vão te levantando. Aí você encontra. Mas se E eu nasci. nós encontramos você, né? Não, Sandrinha, eu que encontrei vocês lá, mas olha só. Deixa de graça. Mas olha só, Sandrinha, quem somos de verdade? Imagina se eu nasço num ambiente hostil, com pais que não me elevem, quem serei eu de verdade? Eu só vou saber vivendo isso. Por isso, gente, que a gente tem que fazer o esforço máximo para tentar assimilar um pouco, que fique. Porque se ficar na superfície, vai tudo. Superfície, o vento leva. Se Aí, essa figura, a gente depois vai conversar muito ainda sobre esse Ciro, que a gente se encanta com ele agora, e aí, né, vamos ver para frente. São 16 horas e 58 minutos. Ainda temos 17 É, minutos, Ana. É, tem 15, certo? Temos 17. ainda mais que não tem música hoje, né? É. A não ser que alguém queira cantar. Se alguém Tô quiser cantar, treinando. Sandrinha, E eu até perdi onde que parou. Fostes ao crepúsculo, é isso? fosse ao crepúsculo Ah. de... Fosse ao crepúsculo, isso. É isso aí. Lúcia, pode ler pra gente? Posso sim. Fosse ao crepúsculo langoroso da Palestina, fosse ao luar caricioso das suas noites estreladas, quando descansava das fadigas do trabalho diuturno, falava-me ele das ciências da vida e da morte, das coisas da terra e do céu, com os dons divinos da sua inteligência
mantendo o meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças na vida espiritual. Enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura, afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender, desde as vidas mais remotas. Durante um ano, a existência nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente. Em nossos idílios calmos, falávamos de Jesus e de suas glórias divinas. E quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face deste mundo, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que, na terra, não era ainda possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Por vezes, entristecia-me com as suas palavras despidas de esperanças terrenas, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que, num relance, sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé, que levam a tudo esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus. O valoroso ancião tudo ouvia, sem qualquer censura, embora sua atitude mental se caracterizasse pela mais funda consternação. Observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa, Neio Lúcio interrogou-a com benevolência. Qual a atitude desse rapaz para com teu pai? Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me constantemente de suas atitudes generosas com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a singular energia. E Elvídio, nunca soube do teu amor? Perguntou o avô admirado. Soube sim, respondeu Célia humildemente. Contar-vos-ei tudo, sem omitir um só detalhe. Continua? Em nossa casa havia um chefe de serviço que dirigia as atividades de todos os servos da família. Pausânias era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Meu pai, atendendo à necessidade de viajar constantemente, conservava-o quase como mandatário de sua vontade, em função dos seus numerosos interesses. E Pausânias, muita vez, abusou dessa confiança generosa para estabelecer a discórdia em nosso lar. Para aí. Claro. Quem era Elvídio mesmo? Só uma pergunta. É o pai da Célia. Ai, É o pai da Célia? Não, sim, sim. Mas ele aqui em cima perguntou, e o teu pai, né? O que ele Esse, acha esse é o Neo Lúcio, é o é o avô avô. perguntando. disso? Perguntou o que acha do seu pai, o O que o empregado. Ciro acha do pai dela. Esse pai dela é o Elvídio. Isso. Ah, tá bom. É porque eu entendi em cima do pai dela, mas aqui falou Elvídio, eu não... é, eles sempre é, falavam, né, sobre a vida após a morte, a ter que esperar, que não se pode é, achar que vai ter as coisas ou pelos homens ou pelo aqui na terra, né? E, e ele tinha clareza que nunca ia poder casar com ela, ter uma família com ela, embora ela sonhasse com isso, ele foi franco com ela, mostrando que isso não aconteceria nessa vida, né? E ele era uma pessoa
embora eu não sei o que que vai acontecer lá na frente, mas é que ele parece ser uma pessoa justa e boa ao reconhecer o que o pai dela, naquela sociedade daquela época, né, que fez ter dado a liberdade para ele, que outros, apesar dele ter socorrido a filha, salvado a filha, né, nunca iam ter esse sentimento de gratidão e devolver para ele alguma coisa. Iam achar que ele era escravo, tinha que fazer isso mesmo e, e tudo mais. Então ele admirava esse Ovídio, né, que era o pai da Célia aí, e falava para ela as qualidades que ele via no pai dela, né? E, e aí o avô perguntou se o pai sabia, ela disse que sim, e ia contar para ele como é que ele soube, né? Aí começou a falar desse, dessa pessoa que Pausânias. Pausânias, mas era o chefe de serviço, me fugiu isso aí. Começou a falar sobre esse chefe de serviço, que não era uma pessoa correta, né? Ele gostava de causar discórdia com as pessoas, né? Provocar discórdias. Uma pessoa dessa é fogo, porque ela consegue fazer uma confusão danada onde ela está. E, mas parou, né? Então ainda não sei o que que vai falar. E aí, Pepita? Então, gente, aqui a gente vê o indivíduo, você vê o que é a lei da cooperação. A gente vê um espírito muito à frente, que deve guardar uma sabedoria milenar, que naquele momento, né, dada a condição, o esquecimento da bagagem que ela traz, ela está sendo instruída pelo Ciro, que, do ponto de vista espiritual, é alguém que está muito aquém da condição dela. Mas ali, ela, alguém precisava, digamos assim, relembrar, tirar o véu desses conhecimentos que já estavam nela, sobre a reencarnação, sobre a filosofia cristã. Ela não conhecia, ela trazia o amor, ela trazia a mansuetude, ela trazia a elevação, mas ela desconhecia esses princípios claramente, assim, né? E claro que os adota. Então, aqui ele vai dizer por vezes, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra não era ainda possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Ele era um rapaz de 20 anos. Poderia ter um arrobo, desejar dar-lhe um beijo, e ela iria acatar porque ela o amava profundamente, mas ele fazia questão, ele que impunha o limite dessa convivência para que não ultrapassassem a fronteira que iria trazer-lhe maiores dissabores à frente, né? E aí, mais uma vez, vai falar da maneira como ele falava, das suas palavras despidas de esperanças terrenas, mas as suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que, num relance, sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé. Então, gente, olha a lei da cooperação. Ele está numa condição inferior à dela, mas nesse momento é ele que lhe dá a mão e que a instrui para a vivência desse evangelho do Cristo. Então, olha que coisa magnífica que o Criador nos permite que todos possamos, de uma maneira, ser úteis e ajudar. Eu achei isso aqui muito. E também a gente Pepita, vai. mas ele tem uma ligação com ela, não tem? Sim, tem, mas ele não tem essa superioridade que Não, não, sim, sim. ele ali Não, está sim. manifestando. Ele está, digamos assim, eu acho que envolto no magnetismo dela, que Uhum. é Cristo, ele se eleva também a uma condição de superioridade. E ali Mas que naquele não é momento, dele. ela que era emoção, ela era emoção.
né? Tudo que ela gostaria era emoção. Mas ele faz questão de manter a distância para que não haja maior sofrimento ou para que ele não possa lhe causar maior sofrimento a ela. Então, ali ele mostra uma condição que eu acho assim fantástica. Eu já disse, ó, guardem tudo isso, que lá na frente a gente vai conversar sobre isso, lá na frente. Aí ele vai dizer também a condição do Ney Lúcio, quando o valoroso ancião tudo ouvia sem um reproche, sem condenação. Repara que ele tinha um tato psicológico muito apurado, né, Lúcio? Que ele pergunta: o que é que Ciro falava do seu pai? Como ele via o seu pai? Ou seja, será que nesse coração desse jovem há rancor pelas situações que vão acontecer? Será que há mágoa? Será que. E aí ela diz: não, não, vovô. Ele me ensinava a valorizar sempre meu pai, a perdoá-lo, a mostrar os aspectos positivos. Então, gente, ali ele dá a mão, ele que a sustenta, porque ela ainda não tem consciência do valor que ela tem. Aí, a hora que ela tiver a consciência, é ela que vai depois puxá-la. E aí a gente vai vendo essa coisa também muito, muito legal. Da fala dele sobre o pai, mas faltam 5 minutinhos, então a gente não vai falar. Qualquer coisa a gente fala sobre isso na semana que vem. O avô também ficou com muita pena dela, né? Diz, embora ele tinha mais profunda consternação. Quer dizer, era uma pessoa boa também, porque ele não estava um escravo. Não, ele É, estava entendendo perfeitamente o sentimento dela também, é. dele. A gente pode voltar, é porque acabou a leitura ficando longa, né, Verônica? Se quiser, essa parte que não foi comentada, pode voltar, não sei. O que que vocês acham? Sim. E aonde Você que vai então? fazer a prece ou a Sandrinha? A Sandrinha pode até fazer, já que eu pedi para você fazer. Sandrinha, que eu pedi a Verônica para conduzir o estudo hoje. Ela tem muito tempo que ela não faz, coitada. É, então faço. Vocês não sabem como alimentam minha alma. Vamos lá, queridos, vamos lá. Jesus amado, Mestre divino de nossas almas, amados espíritos que aqui estão conosco, incansavelmente voltados para o bem, com tanto cuidado, Senhor, observando a cada um de nós, nossas dificuldades, nossos desafios. Temos a certeza, Senhor, que aqui nos reunimos buscando a Ti, e é por isso, Senhor, que te agradecemos as bênçãos de luz, de paz, de reconforto, encorajamento, Senhor, diante das dificuldades da vida. Ah, Mestre querido, abençoa este grupo. Abençoa igualmente, Senhor, todos aqueles que te buscam em lares, através da internet, não importa onde, Senhor, unidos somos mais fortes. Ah, lei de cooperação, que seria de nós, Senhor, sem o braço amigo, sem o olhar firme e sincero daqueles que podemos dizer: com estes eu posso contar. Amado Senhor, que sejamos daqueles que possam auxiliar, seja onde for, com o mínimo que seja de nossas possibilidades, Senhor. Temos tanto, tanto a aprender, mas já temos a certeza, Senhor, de que Tu, através desta doutrina de amor, chega até nós e nos apanha muitas vezes, Senhor, em grandes dificuldades de caráter, de quedas, mas ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos a nos levantar,
e seguir contigo. Muito obrigada, Senhor, que essas vibrações possam varar os lugares onde há dor, o sofrimento, a desesperança, Senhor. Abençoa a todos. Graças a Deus.